Meus amigos, o ministro André Mendonça, do STF, relator do caso Master naquela corte, convoca em caráter emergencial nova reunião com a Polícia Federal. Nova reunião com a Polícia Federal, está aqui na revista Veja. André Mendonça convoca a Polícia Federal para nova reunião sobre Banco Master. Isto tudo no momento em que o André Mendonça está fazendo uma série de revogações das medidas anteriores do seu antecessor, o Toffoli. A Polícia Federal está comemorando aquilo que ela chama de destofolização do caso Master. Vocês entenderam? Entenderam? É um neologismo. O André Mendonça vem tomando uma série de atitudes drásticas, talvez a mais representativa é o impedimento. Ele proibiu que a cúpula da Polícia Federal se meta ou tenha qualquer contato com qualquer documento da Operação Master. Tem que ficar longe. E também, por óbvio, os agentes, os delegados, os setores da PF são proibidos de repassar qualquer informação à chefia da Polícia Federal. O relator desconfia da chefia da Polícia Federal. Bom, é isto. Vocês vão ver nesse vídeo também, no final do vídeo, que a mídia está assombrada. Por quê? Porque o André Mendonça é um homem de fé. O André Mendonça ora. O André Mendonça, além da técnica, além, enfim, dos estudos, ele pede aconselhamentos e tranquilidade a Deus. O André Mendonça causou espanto à mídia, está até se vindo para converter alguns da mídia, e isso é muito difícil, porque dizem que no momento em que estava com seus assessores e outras pessoas no seu gabinete, no momento em que soube que seria o relator, ele pediu a todos que saíssem, porque ele precisava orar. Eles não estão acostumados com isso. Eles estão acostumados com Jeffrey, com Epstein, não estão acostumados com homens de fé, nem mulheres de fé. Não é isso, mídia? Mas vamos vendo. André Mendonça convoca a Polícia Federal para nova reunião sobre o caso Master. Serão debatidos pedidos pendentes de análise e autorização para novas diligências, além de decisões tomadas pelo antigo relator do caso. Vai botar tudo por baixo. Que coisa! Vocês gostam quando eu digo que coisa? Relator do inquérito que apurou o escândalo do Banco Master, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, pretende convocar a Polícia Federal para uma nova reunião nesta segunda-feira, 23. No encontro, o magistrado espera receber o primeiro relatório da corporação com as principais descobertas da investigação. É lá que dizem que vem as informações sobre Alexandre de Moraes, que está lá no casamento da Tabata e do João Campos. O prefeito TikTok que inaugura tinta nova de faixa de pedestre se casou com a Little Comuniste. E quem estava lá? O seu amigo, Moraes. André Mendonça pretende convocar a Polícia Federal. Já convocou num encontro, nessa nova reunião. O ministro relator espera receber o primeiro relatório da corporação com as principais descobertas da investigação. Debater pedidos pendentes de análise e eventuais novas diligências, além de avaliar se decisões tomadas pelo antigo relator, o Toffoli, ainda precisam ser mantidas. Os primeiros sinais de que Mendonça quer impor um novo ritmo às investigações que miram a Daniel Worcaro Daniel Worcaro é o ex-dono do Master, foram formalizados em um despacho na quinta-feira. Quinta-feira 19, quando André Mendonça autorizou que peritos policiais possam analisar normalmente o conteúdo cerca de 100 aparelhos eletrônicos confiscados pelos investigadores. Na primeira decisão, o Toffoli havia escolhido a dedo, peritos seus, que poderiam acessar os dados, e deu aval para que depoimentos investigados, sem fórum privilegiado, possam ocorrer sem anuência prévia do magistrado. Bom, aí foi André Mendonça que deu aval para que depoimentos de investigados sem foro privilegiado possam ocorrer sem prévia autorização de Mendonça. No dia seguinte, determinou que a Polícia Federal envie à CPMI do INSS dados como o acervo contido no telefone celular de Worcaro e informações recolhidas das quebras de sigilo fiscal, bancário e telemático do banqueiro. Essa foi uma outra grande novidade, além de extirpar a chefia da Polícia Federal do caso, que ele não confia na Polícia Federal. O André Mendonça determinou que dados sigilosos do Daniel Worcaro
como os dados obtidos a partir das quebras de sigilo telefônico, bancário, etc., telemático, que o gordinho dançarino, o Davi Alcolumbre, tinha pego tudo e colocado no gabinete dele, ele estava impedindo a CPMI do INSS de ter acesso a isso, né? Mas agora vocaram o quê? Mendonça disse, mande tudo para a CPMI do INSS, eles têm direito e dever de analisar essa coisa. De perfil reservado, Mendonça se reuniu uma primeira vez com a PF, menos de 24 horas depois de receber o caso Master. No entanto, pouco avançou sobre o mérito das acusações contra os investigados, o que será feito nessa reunião de segunda-feira, mas listou diretrizes gerais naquela oportunidade do que espera da Polícia Federal. Segundo interlocutores do magistrado, de André Mendonça, ele deu ordens para uma atuação independente da PF, com discrição e sem perseguir nem proteger ninguém. Dale! Um despacho de Mendonça, datado de quinta-feira 19, sugere que ao pilotar o caso, Mendonça quer blindar o caso de eventuais interferências do governo Lula e da própria cúpula da Polícia Federal. Ao desfazer parte das ordens de Toffoli, o novo relator disse, por exemplo, que só devem ter acesso às informações do caso autoridades policiais e agentes diretamente envolvidos, e afirmou que o dever de sigilo no caso Master deve prevalecer, inclusive em relação aos superiores hierárquicos e outras autoridades públicas. Entendeu aí, Moraes? Entendeu aí, Lula? Agora, habemos relator? Tomara. Indicado ao STF pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que para o bem ou para o mal desperta toda a sorte de especulações sobre que decisões vai tomar, Mendonça assumiu a relatoria do caso no momento em que a corte vive um desgaste sem precedentes. Em meio a colapso de imagem do tribunal, Mendonça anunciou numa espécie de profilaxia preventiva que todos os lucros que lhe cabem como fundador de um instituto que oferece aulas e workshops serão doados para o dízimo da igreja e para obras sociais. Toffoli, o relator original, admitiu ser sócio de um resort que recebeu valores milionários de um fundo ligado ao Master, bateu de frente com investigadores também aí do auditar ordens para a PF e comprou briga com o tribunal inteiro depois que ministros passaram a suspeitar que Toffoli gravou clandestinamente uma reunião que discutia a crise de confiança que assola o Supremo. Agora eu fico perguntando, o Supremo, né? Quem foi que meteu o Supremo nessa crise de credibilidade? Foram os bolsonaristas? Foram os Manels? Entendo, ele está passando por essas dificuldades, o Supremo, porque teve uma grande luta para salvar a democracia. Tá certo. E a velhinha de Taubaté acredita em tudo. Ah, Poliana! Vamos lá. Gente, o Mendonça, hein? Tomara que seja uma grata surpresa essas posturas do Mendonça. Então, é segunda-feira, dia 23, será a segunda reunião do relator Mendonça, relator do caso Master, com os agentes e policiais e delegados que estão à frente das investigações do Master na Polícia Federal. Espera-se que já neste dia, se apresente a André Mendonça, a Polícia Federal apresente o primeiro relatório. Provavelmente o Moraes será citado, provavelmente outras autoridades, com foro privilegiado, exemplo até de repente, Davi Alcolumbre será citada. É isso aí, hein? Mas Moraes está tranquilo, não está nem aí para isso, está no casamento de Tabata Amaral, não é isso? Que coisa. Bom, vamos mostrar aqui uma coisa que os jornalistas ficam assim com um nó górdio na cabeça, porque o que é que acontece? Eles não estão acostumados com pessoas de fé. Eles acham que todo mundo tem que ser que nem eles, né? E aí os jornalistas ficam doidinhos quando veio um negócio desse aqui. Quer ver? Cadê? Oh, Deus, cadê? Quando eles veem isso aqui, olha aqui. Tratamos da soberba
do Toffoli, a soberba do Alexandre de Moraes, e é uma soberba dividida também com outras lideranças dos outros poderes. O André Mendonça está há pouco tempo lá, tem uma personalidade diferente até, em função da religião, tem um outro comportamento e tudo mais. Ele é profundamente religioso. Ele é profundamente religioso, você deu hoje na sua coluna, né, que ele teria ali se retirado no momento em que ele descobre que ele vai ser o relator do Master. Ele pede para as pessoas saírem da sala, porque ele quer se dedicar a orações. Se recolher em orações. Eu leio você, viu, William Vac? Ele não apresentou traços de soberba. Por quê? Porque ele nunca teve um caso tão relevante. Não, mas ele não é. Então, assim, aí que tá. Mas não é um cara arrogante, é um cara... então, mas isso que eu tô falando. À primeira vista, a gente pode até fazer essa leitura dele. Em certo momento da palavra, duvidando daquilo que o pregador dizia, e ele diz: um dia você vai ocupar uma posição. Bom, quem fez o vídeo colocou no final desse comentário do jornalista da CNN esta fala do próprio André Mendonça num culto em que ele disse que ouviu de um pregador, lá atrás, ele ouviu de um pregador e ele nem era ministro do STF ainda, ele ouviu o seguinte de um pregador, ouçam bem. Neste país, ele não precisava me agradar, porque eu estava duvidando dele. Um dia você vai ocupar uma posição nesse país em que leis serão mudadas por sua causa. Tratamos da soberba do Toffoli. Pois é, tomara, né? Ele disse, o próprio André Mendonça disse que um dia lá atrás, um pregador disse ele: olha, você vai ser alguém de grande autoridade nesse país e você vai ajudar a mudar esse país. Tomara, não é? Dê seu like, inscreva-se, confira a sua inscrição neste momento. Eu peço que você vá até a aba Seja Membro. É hoje! Você decidiu se tornar membro. Indo até a aba Seja Membro, corra lá, torne-se membro deste canal, não é isso? Torne-se membro deste canal. Além disso, comente, compartilhe. Se aparecer o botão hypar, clique aí no hypar. Um grande abraço. Até a próxima.